pessoal, tudo bom? Obrigado pela presença mais uma vez aqui. A gente está com um convidado muito especial. Estou aqui com meu amigo de bancada, o Eduardo. Fala, pessoal. E, poxa, peço aí para vocês darem o like, clicar no sininho. Isso ajuda muito a gente aqui e deixa vocês atualizados de mais updates nossos, tá? E, poxa, como eu disse, a gente está com um convidado muito especial aqui, Kelete. Veio falar um pouquinho com a gente. Kelete, muito obrigado pela participação hoje. Não vou dar spoiler, vou deixar vocês apresentar aqui. Fala para quem está vendo a gente aqui, quem é você, por favor. Obrigado mais uma vez aqui pelo convite, Luiz e Dudu, a equipe Levante, que eu tenho um relacionamento muito grande há vários anos já, com o Rafa, Filipão e toda a turma. E esse programa Ecos do Mercado, a gente agradece a oportunidade. Vamos fazer essa gravação numa sexta-feira feliz, né? Tivemos um dia bom hoje, que a gente está muito dependente dos dados lá de fora, e hoje a gente teve um dado bom de emprego, e isso acabou animando os mercados. Nós vamos falar bastante sobre isso, mas antes de mais nada, eu acho que muita gente me conhece como Kelete, meu primeiro nome é Christian. Eu tenho uma longa passagem no mercado financeiro. Eu já contei algumas vezes isso, muita gente já deve ter ouvido. A história é interessante no sentido de eu sou engenheiro civil de formação, minha família toda de engenheiros, meu avô é engenheiro, fugitivo de guerra, europeu, veio tentar a vida no Brasil, meu pai engenheiro formado aqui no Brasil, e aí eu realmente terceira geração, provavelmente o cara que ia quebrar a empresa, né? O vô faz, o pai consolida e o filho quebra, mas não deu nem tempo disso, porque eu tinha 2 anos de segundo ano de faculdade, e aí meu pai resolveu pela primeira vez na história, ele fazia obra industrial, fazer uma obra para uma estatal de petróleo, e aí os caras, uns 35 anos atrás, quase isso, eu tinha 17 anos de idade, tinha entrado na faculdade. E aí meu pai quebrou, perdeu tudo. Enfim, foi uma época bem difícil. A gente tinha bastante condição na época. Então não foi um momento fácil para mim, para minhas irmãs, para meu pai principalmente, para minha mãe. Logo depois aí caiu a ficha que a gente precisava, né, profissionalmente tentar alguma coisa. Eu resolvi começar a fazer uns cursos de mercado financeiro. E aí acabei, por uma sorte, coincidência, um momento único de um encontro com um amigo meu, conseguindo uma entrevista numa empresa que chamava Reding Grifo, que na época era uma corretora, muito forte em commodities agrícolas, que tinha um cara que chamava Luiz Stuberger, que geria 60 milhões de reais num fundo que chamava Verde. Estava começando a despontar 60 milhões, pessoal. E aí eu consegui uma entrevista lá. Já contei várias vezes essa história. Numa sala talvez desse tamanho, envidraçada, eu entrei e me deparei com um cara jovem chamado Eduardo. E aí ele olhou para minha cara, né, perguntou para mim o que eu queria fazer, porque que eu estava saindo da engenharia para tentar a vida no mercado financeiro, e eu comentei com ele da situação do meu pai, e eu acho que eu ganhei ele no momento que eu respondi. Ele falou: você quer vir para cá, você conhece pouco. Eu já treinava um pouco na física, gostava de fazer uns cursos, e aí ele falou: pô, quer trabalhar aqui, o que você sabe? Eu falei: não sei nada, mas eu quero trabalhar na tua mesa de operações, né? A mesa dele, eu apontei para a mesa, e aí ele falou: quer ganhar quanto? Eu falei: zero, eu não sei nada, é zero. E aí ele falou: pode começar. Amanhã você vem aí, você vai ganhar 500 reais, e aí você começa. E aí foi, acho que a soma de todos os acertos, porque eu caí de paraquedas, né, por conta dessa entrevista, desse momento, talvez na melhor história, ou numa das 3 melhores histórias do mercado financeiro dos últimos 25 anos. E dali eu sempre falei para as pessoas que dá para começar do zero e fazer bastante coisa no mercado financeiro. E eu comecei do negativo, porque meu pai quebrou e eu ainda tinha que pegar uma parte do meu bônus e tentar ajudar ele, porque sou muito grato ao meu pai e minha mãe por tudo que me deram na vida. Então, eu ajudei eles nos primeiros anos. E aí me formei também em administração de empresas. Para resumir, virei sócio da Reding Grifo em 2002, se não me engano. E toquei a área de bolsa, de renda variável da parte da corretora.
era um trader, um sales trader, operava para as grandes gestoras do mercado. Adorava tradar e olhar a empresa. Em 2006, eu já era um sócio minoritário relevante na Redding Griffon. A nossa área foi crescendo e a gente teve algumas propostas de venda para bancos estrangeiros durante alguns anos, um pouco antes disso, desde 2005 até 2006. Mas no momento em que a Redding Griffon decidiu fazer um IPO, no meio do caminho ela contratou alguns bancos, um deles era o Credit Suisse. O Credit Suisse veio com uma proposta bastante interessante para os 4 controladores e eles nos chamaram numa sala e falaram: a gente vai vender a empresa para o Credit Suisse, vamos vender o controle, 50 mais 1 das ações, e vocês ainda depois têm um non-compete longo, que eram 8 anos, então não adianta sair, você pode sair, mas você vai ter que, não vai poder competir. Então isso era um incentivo para a gente ficar, a gente era muito jovem, então a empresa foi vendida, eu sempre quis trabalhar, amei trabalhar no mercado, me dei muito bem e fiquei até 2010, 2011, quando encerrou o período do earnout da Redding Griffon. Eu tinha 30 e poucos anos ainda, estava com muito gás, eu trabalhava bastante, tinha uma equipe muito boa e ali me fiz profissionalmente. Eu acho que talvez pela minha qualidade, era muita vontade mesmo, eu gostava, estudava, mas acho que pela confiança e por tudo que eu consegui conquistar nos 12 anos, acho que honestidade, confiança, muita confiança do mercado. Mas a partir de 2011, quando eu pedi para ir para o Credit Suisse, e aí a segunda fase da minha carreira, eu fui o primeiro Redding Griffon sócio, não sócio, a migrar para o Credit Suisse. Em 2011 eu fui para o Credit Suisse para de equities também, CC os trader, e lá encontrei muita gente boa. Num primeiro momento tinha um pouco de preconceito, dúvida se realmente eu queria trabalhar ou não, e eu queria trabalhar muito, e mostrei para a turma e também eles me deixaram muito à vontade para isso. E aí trabalhei no banco de 2011 a 2017, foi um período muito bom, principalmente até 2014, 15. A partir daí o Credit Suisse começou a ter alguns problemas lá fora e que começaram a impactar a operação aqui do Brasil, e aí mudou um pouco. E eu já estava muito confortável depois de talvez 16, 17 anos de mercado em mudar de lado. E eu gostava muito de fazer call, de olhar balanço de empresa, de tentar chamar o cliente para fazer alguma coisa. E aí eu acabei saindo do Credit Suisse em 2017 e fundei a Alphakey. Chamei alguns caras muito bons e hoje nós estamos no 7º ano de empresa, passa rápido. E a partir desse momento a gente passou a fazer a gestão. O Rignel que veio, que conheci no Credit Suisse, meu braço direito, ele é o CIO, a gente faz a 4 mãos isso, tem uma equipe muito boa. E a gente faz basicamente fundos de equities Brasil, mas tem diversas estratégias e acabamos de abrir um long and short que está indo super bem. Eu acho uma estratégia bem interessante. E um fundo que é um long bias, e temos FIA, e temos alguns fundos de special situations também. Basicamente é isso. Tentei ser rápido, mas demorei um pouquinho, mas essa é a minha trajetória de 25 anos de mercado. Parabéns pela trajetória, né? São alguns nomes conhecidos da indústria, Redding Griffon, Credit Suisse, Luiz Stuhlberger, né? Com 60 milhões. Com 60 milhões aí. Pô, a gente vê muito no mercado, né? Que muita gente que meio que viu a história do mercado financeiro do Brasil ser feita, saiu de Credit Suisse, saiu de garantia, né? É realmente uma história muito, muito incrível. Eu trouxe algumas pautas aqui que eu queria te perguntar. Até puxando esse gancho que você falou, que você começou do negativo, né? Por conta da situação financeira, de como tá. O que você recomendaria para quem está começando hoje no mercado financeiro, que está vendo a gente aqui, por exemplo? Algum conselho, algum recurso, estudo, leitura, curso que você fez, alguma coisa assim? Você falou a característica da vontade, né? Eu acho que ela é um ponto muito importante, né? A vontade de você fazer, mas adicionalmente a isso, que conselho você daria para quem está começando hoje? Porque, só para complementar, acho que teve um ponto de sorte, né? De você estar ali no lugar certo, com as pessoas certas, mas você fez tudo aquilo acontecer, né? Você pegou aquela oportunidade ali e dali para frente... para dar sorte tem que trabalhar muito, né? Eu diria que é muita vontade, tem que dar o sangue mesmo, é muito suor, vocês sabem bem aqui também como é.
Eu acho que a grande diferença naquela época é que tinha mato alto. Era um mercado ainda pouco explorado, um mercado que tinha um potencial muito grande, mas que precisava plantar. Então, eu acho que naquela época que a Bolsa negociava 300, 400 milhões de reais por dia, hoje chegou a 30 bi, hoje é 20 bi mais ou menos. Tinham, sei lá, talvez 150 empresas listadas, 200, hoje são mais de 300. Eu me preparei, assim, principalmente do lado pessoal, eu fazia cursos, naquela época tinham alguns cursos, introdução ao mercado financeiro, formação de trader para o mercado financeiro, eu ainda acho que ainda tem, não nos mesmos lugares que eu fiz, mas eu acho que eles são bons cursos, curso de valuation. Eu acho que hoje o mercado mudou bastante, então você precisa saber fazer conta, você precisa estar perto das empresas, saber o momento das empresas, separar as empresas, mudou muito, a gente vai falar sobre isso, os calls macro, top-down, os calls micro, mas é muita dedicação, você ter uma equipe boa, ter pessoas boas do seu lado, isso é a coisa mais importante, com seu DNA, índole, caráter, e vontade de vencer. Eu acho que isso é a combinação perfeita para você ter sucesso. Hoje o mercado está muito mais penetrado, o mercado está muito mais arbitrado, de tudo que é lado, está muito mais competitivo. Eu até estava vendo hoje um vídeo de um grande gestor lá fora de fundos, um dos maiores de todos, e ele estava falando, o mundo mudou. Hoje você tem os ETFs e 20 anos atrás você tinha pouco. Hoje você tem os fundos quantitativos, que conseguem ler muitas coisas antes de você. Hoje você tem as pessoas físicas que também estão lá e eram muito menores no passado. As redes sociais, então como é que isso afeta toda a decisão de investimento? Então mudou, existem ferramentas para você se aproveitar delas, mas você tem que se adaptar. Eu acho que eu diria que sucesso pessoal, atalho no mercado financeiro eu acho difícil. Assim, ele é longo, é penoso, mas se você trilhar com as pessoas certas, na instituição certa, do jeito certo, em algum momento vai amadurecer. O Brasil é duro, ele é feito de ciclos. Talvez a gente tenha pego um ciclo espetacular que foi exatamente o boom de China, que acabou possibilitando todo esse crescimento dos mercados emergentes, dos países que forneciam produtos primários para a China, e o Brasil se aproveitou muito disso, nos primeiros 10 anos, nos anos 2000 a 2010, e aí você teve essa trajetória. Então eu acho que é ciclo, e eu acho que de novo a gente vai ter, eventualmente nós vamos falar sobre isso, talvez seja uma eleição daqui a 2 anos, pode ser, uma mudança de patamar. Então assim, a gente sabe que vai voltar e a gente tem que estar preparado. Então essa é a mensagem, assim, é bastante afinco, dedicação e sem querer cortar caminho, porque isso dificilmente funciona, e aí a tua imagem dentro do mercado piora e aí acho que o mercado é pequeno e aí fica marcado, é difícil voltar. E você comentou um pouquinho sobre a Alpha Key, né? Como é que um pouco dos produtos. Se quiser estender um pouco mais, falar um pouco do processo de tomada de decisão, você falou que vocês usam, né, essa análise, esse mix de micro e macro. Acho que seria legal entender como é que vocês montam os portfólios, né, as estratégias lá dentro. Eu acho que é uma pergunta muito boa e para o momento eu acho que Dudu é o melhor possível para a gente falar sobre isso. E é engraçado, né? A gente é trader de formação a vida inteira, basicamente trader, sales trader, foi head de área, bastante intensidade, mas gostava também da parte de números, de olhar balanço, de falar com os analistas no Credit Suisse para você entender por que daquele resultado, o que é um múltiplo, o que é valuation. Essas coisas são muito importantes e hoje elas permeiam o nosso dia a dia também. Engraçado que a gente começa o fundo em 2018, no final de 2018, naquele boom de mercado que você comprava qualquer coisa e subia. Em 2019 o fundo é um dos melhores do mercado. Imagina, os caras que
nunca tinham ido, né, feito gestão, gostavam e tal, mas efetivamente nunca tiveram lá. E aí o fundo sobe 61% sem alavancagem nenhuma, zero derivativo, sem ter uma posição, tem 20% de uma posição que dobrou, triplicou no ano, não tinha nada disso. Mas foi um ano que enganou muita gente, porque tudo ali subiu, então não tinha o discernimento de, o cara é bom, o cara não é. Todo mundo ali subiu entre 30 e 60. Beleza, a gente subiu 60, não significa muita coisa, foi muito bom, a gente ficou feliz, e isso nos iludiu para o ano seguinte, onde a gente achou que, é só ficar comprado. Né? E a gente adora derivativo, a gente sabe fazer, a gente gosta de hedge, a gente gosta de short. Mas naquela época, o mercado é bom, vamos para cima. Né? E aí pega na contramão, pega a pandemia, toma aquele hit, todo mundo tomou. Depois volta e tem muitos aprendizados. Mas ao longo do tempo, para te responder, muito aprendizado e uma certeza. Depois de tudo que a gente viveu, principalmente em 21 e 22, que foram anos duríssimos para o Brasil, por conta de problemas específicos de Brasil que a gente teve e que machucaram muito os portfólios de ações, e era difícil você escapar. Ali a gente chegou num consenso que a gente precisava ser mais tático numa parte do portfólio. Então você tem um portfólio estruturado com as ações que a gente tem há 1 ano, 2 anos, algumas vezes até mais de 2 anos. É difícil, mas a gente tem. A gente vai acompanhando. Acho que o Salomão fala muito bem isso, né? Ele teve com vocês. O longo prazo é feito de uma soma de curtos prazos. E é isso, você vai acompanhando semana a semana empresas que você tem muita proximidade, consegue falar, consegue se comunicar bem, e aí você vai ganhando convicção e você vai aumentando, diminuindo, treinando. Mas o fato é que estruturalmente você tem um portfólio, mas hoje, depois de 7 anos fazendo isso, eu e o Bruno e nosso time, a gente tem uma boa convicção que, além do bottom-up, falar com as empresas, valuation, a gente gosta muito, governança, nós vamos falar muito sobre isso aqui. Né? A gente não gosta das empresas que têm governança ruim, várias histórias ruins nos últimos anos, e olhem onde estão os preços dessas empresas hoje. E isso nos ensinou a portfólio muito diversificado, bem desenhado, então tem uma parte mais defensiva, uma parte que muitas vezes é ligada a commodities, o agronegócio, e uma outra parte que é a parte do meio de campo para o ataque, que é a parte dos domésticos, mas que a gente também tem muita disciplina em alocar. E também, do outro lado, sempre procurando alguma proteção ou via um hedge e principalmente fazendo short. Short em Brasil é necessário. Short em Brasil é importante, short em Brasil bem feito, pode dar dinheiro, e se não der dinheiro, ele vai te dar funding para você comprar outras coisas que você gosta e está convicto e aumenta as posições, e aí você consegue gerar alfa em cima dessas posições. Tão confiante a gente ficou no short nos últimos 2 anos que faz 8 meses a gente abriu um long and short que está indo direitinho. Basicamente é assim que a gente constrói o portfólio. Ainda nesse ponto de fundo de investimento, né? Poxa, você bem mencionou, a gente pegou uma contramão lá em 2020, faz parte do jogo, mas a gente viu uma redução do número de gestoras, em especial por conta de consolidação, né? Houveram também saídas líquidas, resgates líquidos das gestoras, especialmente em fundos de multimercado, ao longo dos últimos períodos analisados, né, segundo fontes da Ambima. Perguntar o que você acha, como é que você vê se poderia fazer uma retrospectiva da indústria de fundos de uns anos para cá, e como é que você enxerga como é que a atual situação dela? Esse é um ponto que a gente tem que discorrer mesmo. Acho que é um momento meio nevrálgico, até importante no mercado, e que certamente a indústria vai passar por uma mudança. Eu não sei qual o tamanho dela, vai ter um ajuste. Eu acho que o que aconteceu a gente quase se inclui nisso. Na verdade, foi uma decisão. A gente tinha esse desafio, eu e o Bruno, de montar a nossa empresa, de fazer uma história perene, um partnership parecido com o que eu vivi na Red Griffon. E eu acho que hoje acho que tiveram 14 pessoas que passaram na Alpha Key nos últimos 7 anos. A gente sempre teve 12. Então a gente perdeu 2 pessoas nesse período. Eu me atrevo a dizer que eu acho que não tem asset, tirando alguns cariocas lá que conseguiram por muito tempo, mas com patrimônio não tão grande, porque não deu tempo de crescer por conta da pandemia
e também por conta de todas as incertezas que vieram aqui a partir de 2021, alta de juro, fiscal e tudo mais, né, dos problemas do Brasil. Mas, de fato, eu poderia falar que a gente é filho do bull market, né? Mas eu acho que a gente veio de um período, né? A indústria de fundos veio de um período 2016, 17, 14, 15, sofreu muito, aí veio 16, 17, aí o período que começou a melhorar o mercado, começaram a nascer alguns fundos, a gente já estava num processo, eu tinha 44, 45 anos de idade na época, e tinha muita vontade de fazer, o Bruno também lá me falava muito isso quando estava no CS e depois na Velt. E aí a gente decidiu abrir. E eu acho que logo depois a gente viu uma série de fundos vindo também para o mercado. Combinação, na minha opinião, de bull market mais taxa de juro baixíssima, dado o evento pandemia. E aí, realmente, assim, predisposição do cliente a tomar risco em ativos de mais volatilidade, realmente assim, fazia todo sentido. Então apareceram muitos fundos na indústria, tanto renda variável como multimercado, boas equipes. E o que aconteceu, infelizmente, nos últimos anos foi que a grande maioria dos fundos não bateu o CDI, tanto os de ações quanto os multimercados. Eu tenho uma visão melhor para ações daqui para frente e acho que no ano passado, por exemplo, foi um ano difícil para todo mundo. Quem não tinha Petrobras na carteira, que o índice subiu 23%, a Petrobras subiu 2/3 do índice. Sim. 2/3 de 23, subiu 13%. Uhum. A gente subiu 33,5% ano passado, sem ter Petrobras. Praticamente no começo do ano a gente tinha um derivativo, uma opção fora do dinheiro, que deu um pouco de resultado, para pouco. Mas nenhuma posição acima de 10% o ano inteiro. Várias posições que deram 300, 400 bases, 3, 4% de atribuição. A gente acertou muito ano passado. Então o stock picking fez muita diferença, sim, e a gente vai falar sobre isso. E aí, voltando, como é que a gente está hoje, né? Os fundos de renda variável tomaram muito resgate nos últimos 2 anos por conta das taxas de juros altas e das perspectivas que a gente estava vendo para o mercado. As incertezas, aí a gente viu que teve uma migração muito grande para renda fixa, crédito, multimercado, incentivadas, etc. e NTNBs. Então a carteira do cliente basicamente foi para esse lado. E infelizmente o que aconteceu nos últimos 12 a 24 meses é que a carteira do cliente, na média, tem muito dessas incentivadas, dos isentos, mas tem NTNB pesado e tinha multimercado muito pesado. As NTNBs, infelizmente, a gente estava falando fora do ar sobre isso, foram agora de 5,70 para 6,20, então machucaram o portfólio de muita gente e os multimercados realmente não estão entregando, e já não é de hoje. Então, começou desde do ano passado, do meio do ano passado, uma leva grande de resgate dos multimercados. Acho que, infelizmente, pelo que a gente fala com os alocadores, isso vai continuar. Então, as estruturas, elas devem, infelizmente, ser ajustadas por nova realidade do mercado. É um desafio, é um bom desafio assim, que muita gente vai ter. Não vai ser fácil, a indústria vai diminuir de tamanho. O que eu acho é que nós teremos menos fundos, nós teremos alguns fundos que vão se juntar. Eu acredito, é muito difícil você juntar ações com ações, equities com equities, tem uma diferença de cultura muito grande, e eu não sei aonde está a grande sinergia. Talvez ações dentro de multimercado faça sentido, dependendo do mandato, tem que tomar cuidado com isso. Acho que talvez algumas estruturas podem fazer sentido, e eu acho que uma parte vai fechar, infelizmente. Então, depois, quando você embaralhar de novo e distribuir, eu acho que vai ficar gente boa, gente mais parruda, porque vai sobrar gente boa no mercado para contratar, e eu acho que as grandes gestoras vão ter poder, tem dinheiro para contratar, então é uma oportunidade boa para trazer gente para na hora que virar, e vai virar em algum momento, você está pronto. E a gente, empresarialmente falando, acho que a gente abriu alguns produtos, teve algum sucesso em produtos que nos deram algum dinheiro, algum fôlego para
passar essa arrebentação. A gente já teve períodos piores e a partir daí, né, ver como é que fica a consolidação, ver como é que a gente fica posicionado. Mas a gente está relativamente bem posicionado, dada a performance nas janelas de 12, 24, 36, a gente aparece muito bem. E, enfim, esperar para ver como é que vai ser o day after aí. Eu acho que depende também muito de como o juro americano vai se comportar lá fora. Eu acho que se vier no meio do ano, que não é o base case, hoje os odds vieram para setembro, né? Não estavam para novembro e vieram para setembro. Cada vez que vem mais perto, você ganha um fôlego a mais. Vai depender muito disso, para a gente saber qual é a foto final da indústria no final do ano. Vou pegar esse gancho já que você trouxe para a gente falar um pouco de mercado. O Rui veio aqui, né? Ele comenta, falou algo legal que, na verdade só tem um ativo, né? Que é o juros de 10 anos nos Estados Unidos. Tudo o resto é uma derivada dele. Então, já que a gente está falando de uma retrospectiva aqui, você comentou que no ano passado vocês tiveram bons ganhos ali no stock picking, né? Conseguiu defender bem o portfólio. Queria te pedir que você fizesse uma retrospectiva, né, do ano passado, de 23, né? O que vocês viram as maiores dificuldades, os erros também. E para a gente entrar aqui nesse ano, né, entender, falar um pouco do cenário, como é que a gente está olhando daqui para frente e eventualmente até falar, a gente comentou um pouco das questões de governança local, queria também abordar esse ponto, mas primeiro dar os passos para você poder desenvolver. Então, eu acho que assim, uma das coisas que para mim é claríssimo, e eu falo com meus amigos gestores, a gente troca ideia e eu sempre tive isso na cabeça. A gente discutia muito às vezes, o macro dominando o micro. E uma das coisas assim, para a gente emblemáticas, eu vou falar 2 ou 3 talvez, setoriais que para mim tá dado que não adianta você estar animado com o juro que vai cair, o pré está fechando, a B está fechando, e aí você vai para o doméstico e fala, dentro desse setor aqui eu vou escolher, tem 4 cavalos, 5 cavalos, eu vou escolher 4 e eu vou exatamente equal weight nos 4. Então eu vou ter 10%, dar um exemplo aqui, do setor de construção civil, de baixa renda, e eu vou botar 2,5 em cada um. Eu vou botar 2,5 em tenda, em MRV, em direcional e cure. O ano passado, quem foi nessa e estava animado com o programa, com o governo, empurrando o programa, com a construção civil de baixa renda, a gente entende, a gente conhece, a gente gosta. A gente viu performances de 2 empresas subirem 50%, 60% no ano e 2 caírem no ano. Então, se você pegar esse combo para o cara que comprou as 4, provavelmente não ganhou nada, ou ganhou muito pouco. Então, isso é um aprendizado que a gente sempre teve e a gente sempre bateu na tecla. A gente prefere ter 6, 7% de direcional e eventualmente cure ou direcional e Cirela e não ter tenda e não ter MRV, porque a gente está lá vendo e etc e tal. Pode ser bom, pode ter mudado a história. Enfim, até acho que uma ou outra dessas que eu mencionei ainda estão fazendo um trabalho melhor e realmente pode ter uma oportunidade. Mas ali o stock picking faz diferença. No ano passado, uma das maiores atribuições da gente foi a Alus, Aliança. A gente tem proximidade com o Rafa, a gente gosta bastante da Dani, o pessoal é muito atencioso, a gente já tinha uma trajetória de acompanhar de perto a evolução deles. E ele é um cara que sempre foi muito pragmático em dizer, se a minha ação está errada na bolsa, e ela está muito errada, porque eu estou vendo os deals que estão saindo no privado, eu vou fazer o seguinte, eu tenho caixa, eu vou recomprar ação. Eu vou vender no privado para esses caras, o shopping, eu não quero ser muito técnico aqui, mas eu vou vender. Vou vender num cap rate, num cap de, sei lá, para cima, que para mim é interessante, e eu vou recomprar as minhas ações que estão dando com 30% a 40% de desconto do cap rate implícito na bolsa. E ele está fazendo isso. E ele fez isso o ano inteiro, passado. Aí, pro cara que fala, tô animado com um shopping center, e eu acho que tem boas empresas, Iguatemi é uma ótima empresa, e hoje ela é importante no nosso portfólio também, além da Alus, mas a gente via a Multiplan com, sei lá, 30% de prêmio para Alus, 35% de prêmio para Alus. E a Iguatemi com uns 20% mais ou menos para Alus. Ano passado a Iguatemi subiu 25%,
a Múltipla subiu 25%, a Allos subiu 60%. Como pode 3 shoppings, né, num momento difícil de Brasil, que a Allos tem um portfólio mais voltado para as classes médias, performar do jeito que performou? Então ele entregou. E aí você tem 6% disso e sobe 60%, você ganha 3,5%. Se eu tivesse 2, 2 e 2, esses 3,5 teriam virado 2, 2,5 na atribuição. Então foi uma série de bons acertos no ano passado e de saber tradear. E de saber, a gente tinha uma empresa do agronegócio, sempre teve uma posição média, que era 3 tentos, que é uma boa empresa, gostamos muito do dono, do fundador, do irmão, da história, né, do posicionamento, do discurso, e a gente viu a trajetória da empresa e carregamos uma posição média de uns 5%. Ano passado a mesma coisa, subiu 60%, mas em algum momento a gente percebeu que o agronegócio estava piorando por conta de quebra de safra, por conta de algumas dificuldades do produtor, e a gente resolveu meio que tradamos posição, vamos diminuir, vamos ficar pequeno para esperar um melhor momento, oportunidade. A gente vendeu praticamente tudo no high. A gente ganhou 300 bases também, 3% ano passado com essa posição. No final do ano, a empresa devolveu quase tudo que ela tinha ganho nos primeiros 10 meses do ano. Quase tudo. Se a gente tivesse a mesma posição, os 3% teria virado 1%. Por conta disso, a gente capturou os 3% e usou o dinheiro para alguma outra coisa. Não lembro se esse dinheiro foi para alguma coisa que deu dinheiro ou não, mas o fato é que acertar a empresa do varejo, da construção civil, do agronegócio, tem feito muita diferença. Olha o que a Boa Safra outperformou todas as empresas do setor nos últimos 12 meses. Olha o que a Direcional e a Cury outperformaram todas as empresas da baixa renda. Olha o que a Cyrela outperformou todas as empresas de média renda. É isso. Você precisa estar do lado do cara sério, do management sério, da empresa que tem governança, onde tem valuation bom, onde você está confortável, onde você consegue se comunicar bem com a empresa. Esse é o principal aprendizado do Brasil. Aonde a gente se ferrou ano passado e perdeu dinheiro foi nas empresas que eram distressed, que a gente ainda acreditava na história, mas que sempre dependiam de uma melhora do cenário macro. O juro estava alto, as empresas eram endividadas, dependia sempre de acontecer algum evento, e aí não via o evento, aí piorava. Aí veio o evento Americanas, aí puxaram o crédito, a empresa começou a ficar mais alavancada, não conseguia dinheiro, e aí, enfim, a história terminou mal. Então, essas empresas a gente aprendeu que é melhor shortear, dá para ganhar dinheiro vendido até um certo ponto, do que você ficar comprado num negócio que você não vai estar confortável, que nunca vai ser uma posição grande tua, né, e que você não vai dormir bem se você estiver com ela. Esse foi um grande aprendizado que a gente, assim, conquistou nos últimos, talvez, 24 meses, uma mudança estrutural do jeito de pensar, portfólio e empresa, e acho que é por isso que o resultado está vindo. Que é esse mix de micro com macro ali na tomada de decisão. Muito. E aí, assim, tá perto do management, tá perto do CFO, conseguir falar bem com a empresa, acompanhar o processo de evolução da empresa. Então, essa é a parte mais importante. Ver se o cara não está mentindo. A gente pega, quantas vezes eu peguei mentira em release de resultado, em apresentação, governança corporativa ruim. Dá para contar várias histórias aqui. Posso contar? Não tem problema nenhum. Não é nada contra ninguém, mas de fato é o que aconteceu. E isso aqui é uma mancha que hoje, como você tem uma leva de gestores, mais ou menos da minha idade, são poucos os gestores jovens. Então o pessoal está com casca grossa, está cansado de tomar pancada, cansado de perder dinheiro. Não vai dar dinheiro, que já é tão difícil a gente captar esse dinheiro, né? Dinheiro bom, de gente que acredita na gente, de gente que confia, para investir em coisa duvidosa, para não falar outra coisa. Então, hoje, se você fez uma cicatriz, deixou uma marca lá, é difícil você apagar, é difícil você voltar. A gente pode falar N exemplos de empresas que estão no limbo e não voltam nunca mais. Não tem mais essa história. Não, mas eu estou comprado, então eu vou esperar um pouco porque volta. Pessoal, não volta mais. A empresa ou quebrou, ou chamou 3 vezes aumento de capital, te diluiu, mudou completamente, ou foi salva por fundo de stress. E aí é o seguinte, acabou a história para você, amigão. É melhor você pular para outra.
Porque muitas vezes o cliente pessoa física tem essa cabeça, não, eu estou comprado, vai voltar. Espera voltar. Né? Espera que, pô... Só perde quem vende. Exato. Né? Pô, aqui vai voltar. A gente ouviu tantas histórias. Acho que vocês é um caso diferente, mas você faz um baita de um trabalho, a gente vê os relatórios que vocês soltam, tem analista, tem fundamento. Cara que nunca olhou um balanço de empresa, cara que nunca olhou um número de empresa e no cheiro mandava o cliente comprar empresa de telecomunicação, de varejo, de educação, que eram empresas extremamente alavancadas em dificuldade financeira e que o Brasil, do jeito que ficou durante tanto tempo, com juro alto, matou essas empresas. Você consegue citar alguns exemplos de algumas empresas que não voltam de jeito nenhum? Ou até pegando o gancho da última carta deles, né? Acho que se você puder comentar um pouco ali de alguns cases, porque ali tem vários, né? Mas se puder comentar alguns daqueles cases, acho legal para ilustrar, né, para a turma. Eu acho que assim, vamos ser pragmático. As que não voltam de jeito nenhum são as empresas que tiveram um estresse financeiro gigantesco. Para não quebrar, foram salvas eventualmente pelos bancos ou pelos abutres, fundos abutres que falou, ó, eu tomo a tua dívida aqui, dou um haircut, a gente vai negociar com os bancos, aí dá um haircut na dívida, depois eu boto um dinheiro aqui para você atravessar, mas eu vou ficar com 50% do equity depois que eu te salvar. E aí você tem uma diluição gigantesca e aí não volta mais. Então, a gente tem algumas estruturas hoje que a gente vê numa Sequoia, numa Oi, numa Gol, onde a conversão das ações dos detentores de dívida para equity vai torná-los os caras que têm praticamente toda a empresa. Né? Vai te diluir, tem diluição de 99% na Gol, dos caras que fizeram o DIP. Então, assim, não volta mais. Não volta nunca mais. Então, esse é o tipo de caso que, assim, realmente muito complicado. Pega um caso de uma Via Varejo agora, que os bancos deram waiver. Só que os bancos têm o direito de converter essa dívida, esses 4 bi de dívida, esses bilhões de dívida que eles têm, 4 bi 100, acho que era, acabaram de anunciar, em equity a, acho que 0,80 da média de 90 dias, de um certo período daqui a algum tempo. Esse cara pode ter o controle da empresa. Na hora que ele converter, se ele tem 40% da dívida e aí assim, a conversão é a 0,80, esse cara vai ter o controle da empresa, os dois bancos. E aí você vai ter uma diluição gigantesca, se eles optarem por isso. E a história, enfim, volta para onde estava? Não volta nunca mais. Não volta nunca mais. É muito difícil acontecer isso. Então, tem umas histórias de turnaround que podem ser interessantes, mas outras, e aqui eu incluo 90% dos IPOs da última leva, do Oba-Oba, que assim, tragédia, e pode, assim, minha opinião aqui, enquanto os gestores que aqui estão e as assets que aqui estão estiverem, e pode ser daqui a 2 anos, boom de Brasil, presidente novo, Brasil é bom, etc e tal, eu acho que esse mercado pode melhorar muito, mas ele vai ser muito mais seletivo para escolher o tipo de empresa que você vai botar dinheiro. Você acha que teve um processo de aprendizagem ali da indústria mesmo? Eu acho que muita gente perdeu muito dinheiro, apanhou, e eu acho que não voltar a nunca mais é muito difícil, porque a memória do brasileiro é muito curta. Mas vai ser muito mais difícil do que foi na época do juro baixo e na época desse oba-oba, dessas empresas que, enfim, olha onde elas estão hoje. A gente pode falar de várias. Olha onde está, quanto já valeu uma Espaço Laser, quanto vale hoje? Quanto valeu uma Aeris e quanto vale hoje? Quanto valeu uma Enjoei e quanto vale hoje? Quanto valeu uma Get Ninjas, que foi o caso que a gente, inclusive, acho que talvez o único cara que ganhou dinheiro com mais uma ou outra asset. A gente comprou na Bacia das Almas e depois apareceu um comprador lá. Foi uma história muito legal do ano passado, não sei se você sabe. Foi talvez a história mais legal do ano. Depois a Reag veio, comprou a empresa, fez um takeover, enfim. Muito legal a história como um todo. Acho que dá um capítulo separado essa. Mas olha onde estão essas empresas. Acabou. Não volta mais. Então foi um erro. E aí eu acho que é todo mundo muito inebriado. Acho que
envolve muito os bancos de investimento, o momento de mercado, o tamanho dos fundos, canto da sereia. Eu acho que a gente aprendeu bastante nos últimos anos com isso. Acho que não volta tão fácil, não. E falando um pouco de, ainda nesse quesito de posicionamento, trazendo agora, né, para 2024. Poxa, a gente começou um ano animado, né, principalmente pelo fechamento de 23, né, todo mundo achando que vinha um bull market bastante expressivo já no começo do ano. E, na verdade, foi um pouco... Na verdade, o oposto disso, né? Principalmente o mês de abril aqui, que foi bastante penoso, né, para a maioria dos fundos. Foi o oposto do ano passado, inclusive. Ano passado todo mundo estava pessimista e terminou otimista, e esse ano inverteu, né? Expectativas. E eu queria te perguntar como é que você está olhando daqui para frente, né? Você já comentou, né, o juros de 10 anos no final é o que importa, é o que dita, né, a regra do jogo ali. Mas, olhando daqui a 12 meses, você vê um cenário melhor ou parece que o mercado exagerou mesmo? Como é que você está imaginando isso e até em termos de posicionamento, né? Falar um pouco do que eu acho que aconteceu no começo do ano. Eu acho que foi uma combinação de algumas coisas. A gente vinha até outubro muito amassado por conta do cenário doméstico, e aí você teve aquele destravamento, né, depois de um dado lá fora, a mesma coisa que aconteceu hoje. Né? Acho que foi também um dado de emprego naquela época, e aí estava tudo muito na bacia das almas, e aí o mercado acabou destravando e criou uma janela de vai fechar bem e nós vamos virar aqui em janeiro e já vamos começar a captar, a indústria vai melhorar, o juro vai cair e essa dinâmica vai começar a funcionar. O que eu acho que aconteceu ali foi bem interessante, porque foi um momento onde AI começou a ir para o ápice, a discussão de AI. Foi o que muita gente fala. Os fluxos do mundo inteiro começaram a ser dragados para investir nas 7 grandes, né? Nas Mag 7 e AI related. Então uma parte do fluxo foi para cá. A segunda parte, que era o investidor, pessoa física e principalmente o cara da alocação, do private, né? O cara mais tem um dinheiro para colocar, para fazer a alocação, eu acho que esse cara estava quase pronto para fazer. Só que aí o que aconteceu? Veio a tributária e pegou ele em cheio. O seguinte, amigão, sabe aquele teu fundo exclusivo que você tinha? Você vai ter que pagar imposto. Tem uma outra, teu fundo não é FIA, porque você não tem 67% de FIA dentro da tua carteira, ou de ações, ou de FIA. Então é o seguinte, acabou a moleza do consolidador ali para você do fundo exclusivo. Então é o seguinte, nós vamos ter que conversar para ver o que a gente vai fazer. Primeira coisa que o cara vai fazer é, tá bom, vamos pagar o imposto. Pagar o imposto, que o 8% valia a pena, então vamos pagar o imposto. Então a preocupação dele no começo do ano, ele viajou, aí em janeiro era a expectativa de, deixa eu ver o que vai acontecer em janeiro, para aí começar a tomar decisão. Quando ia começar a tomar decisão, o mercado começou a dar uma azedada. Os fluxos começaram a ir embora dos emergentes para ir para o desenvolvido. E aí a gente teve a tributária. E o cara falou, para tudo. Não vou alocar em nada agora. Os multimercados começaram a ir mal. Ele falou, para. E a gente vai fazer toda uma reorganização. Então vamos fazer os resgates, vamos fazer toda, né, a parte de reorganização. E isso vai demorar 4 meses, até eu pagar o último DARF. Que, se não me engano, foi 31 de março. Mas, enfim, ele acabou de reorganizar a vida dele, alguns caras, os grandes, que os bancos tiveram tempo de fazer, em abril. A turma que tem dinheiro, mas não deu tempo, está fazendo agora. Então, o que aconteceu? Essa janela pegou exatamente a combinação de fluxo para a US, mais o potencial cliente que poderia alocar, falando o seguinte, sai, deixa eu refazer minha carteira, esperar para ver o que vai acontecer. E aí, ao mesmo tempo, né, o mercado não foi, as coisas começaram a dar uma piorada, né, o juro americano, que era esperado para começar a cair em março, começou a piorar lá fora, o 10 anos começou a estressar de novo, e aí é o seguinte, o juro aqui começou a abrir, veio a história do fiscal recente, e aí você já sabe o que aconteceu. E aí veio um abril negro para machucar todo mundo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas, uma coisa que a gente batia muito na tecla e a gente estava ganhando, a gente até, acho que em março,
A gente defendeu muito bem o fundo, porque os shorts estavam funcionando muito bem. E o que estava funcionando muito bem? Eu separo o short em dois. Eu e o Bruno ali, a gente gosta de separar em dois. Você e o Bruno são os principais tomadores de decisão. A gente toma os dois as decisões, e aí tem a equipe de análise também. A gente olha a empresa também. A gente tem um grupo de 5, 6 analistas que também nos suportam. Entendi. Eu acho que é muito bom essa parte de tocar a 4 mãos, porque se ele está lá na mesa, eu estou falando com vocês aqui, eu estou numa reunião fora, e eu estou com o meu comercial fazendo uma visita, ele está lá. Se ele estava de férias agora os últimos 10 dias, eu estou um pouco mais na mesa, eu fico lá olhando e fico tomando conta do galinheiro. Então eu acho que trabalha muito bem, eu acho que faz muito bem isso. Eu gosto muito dessa combinação e me dou muito bem com ele. Acho que vale a pena vocês fazerem até uma entrevista, o moleque é genial. Tem uns 15 anos a menos que eu e, enfim, é outra geração, outra cabeça e a gente funciona muito bem. Pô, e é muito complementar. Já tem um motivo para uma próxima conversa, então. Pode chamar, porque o cara é fora da curva. E assim, o short que estava funcionando bem eram 2 tipos de short, né? Onde a gente não ganhou muito dinheiro, mas o funding estava ajudando bastante para a gente pegar esse dinheiro e comprar coisas para aumentar o gross. Então, essas empresas foram Ambev, Raia, WEG, Bradesco, são Transmissão Paulista, Taesa, Tractebel. Então, a gente tem várias empresas que market cap maior e que são funding para comprar coisas que a gente gosta mais e que a gente acha que vai subir. Está dentro do long and short, mas está dentro também do alfa key ações, que é o long bias, que a gente compra. Agora, aonde a gente ganhou dinheiro até março foram nas empresas que a gente fala que são mais second tier, que são as empresas que estavam com estrutura de capital completamente errada, num momento muito difícil e onde é difícil você encontrar um comprador final por problemas de governança, por problemas de balanço, por problemas de momento de mercado. E aí, numa queda, elas ficam muito vulneráveis, porque você não tem um comprador final. E aí o short funciona muito bem. Então, nós ganhamos dinheiro grosso esse ano. E quando eu falo grosso, pessoal, não entenda... Pô, os caras estavam 5% short no fundo, a gente não pode passar de 3%, tá? Porque o short é a perda infinita. Né? Então, assim, o long você tem 5%, 10% vira zero, beleza, tem perda limitada. O short é ilimitado. E cada vez que sobe mais, o problema fica maior. Né? Então, você tem 1% short e sobe 50%, é 1,5%. Você tem que saber zerar. Então, a gente tem os instrumentos lá quantitativos também para nos darem um pouco de direção na hora que é para zerar, e a gente está lá olhando também. Né? Então, os shorts esse ano em Pão de Açúcar, que hoje a gente até já zerou lá atrás, mas que estava numa estrutura de capital que a gente achava muito errada antes de fazer o aumento de capital. CVC, Infracommerce, que mais a gente ganhou dinheiro assim? Qualicorp. Esses são as ações mais MRV, mais não é segunda linha, eu digo, mas capitalização menores, mas que estavam com algum desses problemas. Governança, balanço, momento ruim, e nos deram assim, você vendeu 1% disso e caiu 30%. Então você ganhou 0,30%. É muito para um short de 1%. É muito. Então deu para defender muito bem até março. Agora, no mês de abril, quando essas coisas começaram a cair mais ainda, e aí ficaram muito assimétricas. A gente também via varejo, a gente também pegou bem o short. E aí essas empresas, elas chegam num ponto, ou quebra, né? Ou precisa de um aumento de capital muito grande, ou realmente, assim, se são as empresas menores, de alguma maneira você vai ter alguém que vai comprar, vai converter a dívida, que nem eu falei. Mas as empresas maiores, normalmente, os credores são os bancos. Pega a Via Varejo, que aconteceu agora na Bahia. A dívida estava basicamente, grande parte concentrada em 2 bancos. O cara não quer write-off, o cara não quer. Fala o seguinte, isso aqui vai pro o Bradesco ontem vai reportar o seguinte, o cara não vai pagar, write-off. Seguinte, vou fazer uma negociação com ele e vou estender o prazo da dívida, vou dar aqui o benefício dele não pagar, vou melhorar até a taxa de juros para o cara conseguir atravessar esse momento
e lá na frente ele conseguir me pagar. Então aí a empresa ganha um fôlego e aí a ação sobe 35% num dia. E aí, se você está short e já era muito pequeno, você zera e ganhou dinheiro e vamos para a próxima. Então, esse short, a gente, ao longo do mês passado, começou a perceber que estava muito perigoso. Em um monte dessas ações que eu falei para vocês. E agora a gente está bem menor nelas e recomprou muito bem, mas ganhou um bom dinheiro. E aí a gente já estava percebendo isso. Falou o seguinte, é melhor a gente ficar mais comprado, porque a conclusão era, em talvez os últimos 10 anos, talvez 2 vezes nesse século, em 25 anos de mercado, eu vi isso. Tanto do lado, né, da recomendação quanto do lado do investimento. Eu acho que eu nunca vi, ou poucas vezes eu vi, o Itaú ou a Itaúsa abaixo de 7 vezes lucro desse ano. Muita gente gosta de falar de 2025. Eu acho que 2025 dá para olhar para empresa séria. Empresa grande, séria, empresa que vai entregar. Não precisa nem ser grande, mas séria. Cara que você fala, isso aqui vai entregar mesmo, eu tenho conforto. Porque nós estamos, em 4 meses de 2024 ainda. O Itaú, esse ano, a convicção que assim, é perto de 40 bi de lucro é razoável aqui, para o mercado inteiro. É consenso de mercado, não estou falando o nosso número, mas é perto. E vale 280 bi, 7 vezes. Com o dividend yield de 8%, 7, 8, potencialmente. Ele está recomprando a ação e o dividendo. Acho que eu vi uma vez isso nos últimos 25 anos. O Itaú nesse nível. Aí você vai para uma Localiza. Estou falando de ações até que talvez não tenha no portfólio, não tenha um peso grande para a gente, mas são ações relevantes. Estão chamando a atenção. Relevante, pesadas no índice. Tirando commodities aqui, que ninguém sabe para onde vai o petróleo, minério, enfim, tem uma discussão boa dessa também. A gente pode falar. A Localiza está 10 vezes lucro que a gente tem, ou perto disso. Mas o carro usado está com problema de curto prazo, a depreciação está maior, tal. Fato. Mas ela nunca tradou a 10 vezes, ou poucas vezes, talvez uma vez na vida. Então, a gente nunca viu isso. Então, a gente estava chegando num consenso assim, a gente nunca viu o Iguatemi negociando a IPCA mais 11. Não, mas a NTNB está IPCA mais 6,5. Na boa, porque tem marcação todo dia. A Multiplan, Iguatemi e a Allos. A Allos e o Iguatemi estão negociando a IPCA mais 11. Está lá. A tributária vai machucar um pouco esses caras, tal. Vamos ver qual é o impacto ali no resultado. Sim, talvez vá, mas não a ponto dessas empresas tomarem um hit de, pela nossa conta lá, talvez não vai tomar um hit de 10% no número do resultado do ano, não vai. Não está IPCA mais 11,5, está IPCA mais 10,5. Maravilha. Não dá para não ter. As utilities, Copel, Energisa, Equatorial, todas negociando a IPCA mais 11 com IPCA mais 13. Poucas vezes eu, em 25 anos, vi isso. E quando chegou ali perto, poucas vezes ficou nesse preço. Mas o juro nunca foi 5,5 lá fora nos Estados Unidos como é agora. Verdade. Mas em condições normais, temperatura e pressão, se a gente começar a ver essa trajetória lá fora melhorar, vai ter um re-rating aqui no Brasil de empresa boa, que está entregando o resultado. Vai acontecer. E ali você não precisa ir comprar os casos distressed, de empresa de turnaround. Você tem empresa boa que você vai lá e vai investir e com muito conforto. Uma delas, por exemplo, a Direcional, que a gente tem também, já fala há tanto tempo. Quando a gente botou era R$10. Hoje está 25. Acho que com dividendo multiplicou por 3. Quando estava R$10, era um PI de 5. Hoje é um PI de 6. Entrega muito. Não muda muito. Mas não tinha dividendo quase. Acho que o dividend yield vai ser 10%. Daqui para frente, talvez mais. O ROI não era 15%. No final do ano vai ser 30%. As vendas nunca foram tão fortes como eram naquela época. Os retornos nunca foram tão altos. E o governo não dava todo esse suporte para o programa de baixa renda como tem dado agora. E ele está sozinho em algumas cidades do Brasil, onde os pequenininhos quebraram e assim não tiveram fôlego para aguentar o hit da pandemia. Então é esse tipo de empresa que você tem que estar. É essa composição de portfólio que você tem que ter. Ali talvez você consegue capturar sem precisar tomar remédio tarja preta. Sem comprar tanta vol, né?
Não precisa. Né? Porque tem muita coisa barata seletivamente hoje nos preços atuais. E quando destrava, é rápido para essas empresas boas. Agora, vai ter empresa, depois de 2 meses consolidou, algumas empresas não quebram mais, e aí, vai dobrar? Vai. Mas essa historinha do dobrar, eu falo muito para a turma. O que você prefere? Você vai ter dessas posições aqui que eu falei, várias delas. Eu tenho tranquilamente, assim, posso dormir tranquilo com 4 a 8% de posição de todas elas. Algumas eu tenho, outras eu não tenho, mas eu posso dormir tranquilo. Né? Uma Porto Seguro, por exemplo, que eu não tenho, que eu olho a empresa, admiro, conheço o CEO, acho que está num momento muito bom. É também um PI de 7, com dividendo que vai aumentar, com um momento bom. Tranquilamente, 4 com 8 eu posso ter. Aí você vai contar umas historinhas de empresa distressed, de empresa de turnaround. Pro cara da gestão, o garganta vai te falar, tenho essa. Ele vai ter 1%. Ele não vai ter 5%. Ele não vai ter 3%. Talvez ele tenha 2%. Porque ele não pode correr esse risco. Porque aí ele pode queimar a imagem dele para os investidores e para o mercado. Então é um pouco disso que a gente aprendeu a fazer. E não é o papai com mamãe, não. Não é só comprar, compra o Bova, escolhe se você quer ter Petro e Vale. Né? Essa é uma discussão muito interessante também. Quer ter Petro e Vale, porque o Bova é Petro, Vale e Bancos. Para aumentar a correlação. Correlação. E a gente compra o que é bom. Vocês não olham a composição do índice? Zero. Assim? A gente não está nem preocupado. Beleza, tal. Ano passado muita gente reclamou, essa Petro matou o índice. Beleza. Matou mesmo, mas a gente ali conseguiu superar 10 pontos o índice. E o small, que eu acho que é muito mais a cara. É small, eu acho pejorativo small. Porque eu não acho que a Aliança e a Alus é small, não acho que Iguatemi é small, não acho que a Embraer, que estava no small até pouco tempo atrás, é small. Não é. Mas enfim, small tem desde empresa de 1 bi de capitalização até 15 bi. Mais ou menos esse é o range, tá? Então não é small, mas é mais o Brasil. É mais a cara do Brasil, né? Das empresas, né? Domésticas. E, enfim, a gente abriu, 10 pontos percentuais nos primeiros 3 meses do ano. Para o small e para o BOV. Aí no mês passado a Petro segurou o IBOV inteiro. Acho que o IBOV caiu 2% no mês passado, com essa tragédia, todos os fundos caíram tudo 6, 7, e a gente também caiu parecido. A gente perdeu 4 pontos. Faz parte. A decisão nossa não ter Petrobras. Se tiver, a gente vai ter no derivativo. Não tenho coragem de botar a posição de Petrobras grande de jeito nenhum. Não vou ter como explicar se um dia o governo acordar com a pá virada lá e falar o seguinte, acabou o dividendo mesmo, essa discussão, eu não quero participar disso. É uma coisa assim que foge um pouco. Não, mas é muito barato. Geração de caixa, dividendo, mas enfim, a gente não tem esse conforto. É o que você falou no começo da conversa, né? Não tem caminho fácil. Não é muito barato, vai dobrar, não tem caminho. É aquele negócio. E assim, a gente conhece a história do Brasil, estatal. Então, assim, não vamos tomar esse tipo de risco. A gente gosta de fazer derivativo para fazer. Acho que a gente captura bem. E aí é o seguinte, é a carteira. Né? Se a carteira vai bem, você está confortável, você está confiante, vamos gerar alfa em cima dela. Basicamente é isso. A gente está falando aqui, dá para ver que você valoriza a empresa com governança, né, além da estrutura de capitais dela. E, poxa, falamos aqui da empresa que são a cara do Brasil. Né? Um ponto que eu queria abordar aqui também tem a ver com a última carta que vocês soltaram, que é a diferença das empresas do Brasil e dos Estados Unidos. Né? A questão delas, de lá a gente tem mais empresas de corporations na economia. Aqui tem algumas, mas não performam tão bem. As que performam bem dentro do índice não são tão relevantes. O número delas não é tão relevante quanto as que performaram mal. E vocês até abordam na carta que é uma questão social do Brasil, a diferença da governança aqui. Você consegue explorar isso aqui um pouquinho para a gente? Eu acho que isso está claro nas muitas questões de governança que a gente viu no Brasil nos últimos anos. É incrível quando a gente vê uma assembleia geral que você chama a pauta e está lá que a remuneração dos executivos no ano vai ser 100 milhões de reais. E a ação foi horrível no ano. A empresa não entregou nada. As coisas ainda vão demorar para acontecer. O cenário é difícil.
o fundador da empresa tem 2, 3% da empresa. Então, assim, você acredita na empresa? Compra ação na bolsa. Toma dinheiro emprestado e compra. Porque se ela caiu 40%, você pode, se ela tá barata, vai lá e compra. Não, mas aí o cara, você vai ver que ele está sendo super bem remunerado anualmente para tocar a empresa. Então, o alinhamento entre o fundador, o controlador e o acionista minoritário hoje, no Brasil, ele é baixíssimo eu não vou bicar aqui, mas na maioria. Se eu estiver falando 80% das empresas, eu acho que eu não estou falando mentira. E aí, você, como minoritário, não tem um assento no conselho, não tem voz ativa, vai depender de um grupo de acionistas, fundos, eventualmente, que talvez tentam fazer algum tipo, né, de interlocução junto ao conselho, né, para tentar garantir as melhores práticas de mercado e também proteção aos minoritários. Mas o que a gente vê é que no Brasil, historicamente, tem sido muito bom ser amigo do rei. Que você pega, né, muito pouca gente olha isso, né? As demonstrações financeiras, ali, quando você olha as remunerações dos executivos, da diretoria, aí você tem uma percepção de quanto esses caras ganham por ano, e cada ano que passa eles vão ganhando mais dinheiro e muitos não estão preocupados em defender o acionista minoritário ou no day after. Então eles estão lá simplesmente de passagem. A gente tem assim exemplos clássicos. 3, 4 anos atrás, uma empresa de varejo físico e online, e nos chamaram lá, a gente foi lá fazer uma apresentação para mostrar o que a gente achava que eles deveriam fazer para copiar uma empresa referência no mercado, para melhorar os números. A gente começou a falar de retorno sobre o capital investido, a gente percebeu que o CEO não sabia nada disso, perdido, e ganhava 20, 30 milhões de reais por ano, porque era um cara de mercado, do balcão, da loja, e assim, e ação despencando e caindo já 80%, 90%. E absolutamente não preocupado. O CFO, a mesma coisa. Fomos lá, fizemos uma apresentação, nunca deu atenção pra gente. Hoje eu encontro o cara passeando com o cachorro dele, depois que eu treino bicicleta de manhãzinha, tá lá, bonitão, no bairro, com a barriga grande, passeando lá, rico, ganhou muito dinheiro, todos. E assim, e a ação a empresa quase quebrou. Então, esse é o tipo de exemplo de cara, que assim, de empresa que não tem credibilidade nenhuma. E aí é muito difícil você virar essa história. E o Brasil tá cheio desses casos, né? De controladores, de gente que, sabe, governança extremamente duvidosa, questionável. A gente assim tem várias histórias, né? Ano passado a gente era acionista de uma consultora pequeno, mas, uma história que já era difícil, a gente já tinha pego algumas mentiras, a gente já tinha pego algumas coisas que estavam deixando a gente preocupado. O cara todo ferrado na física, cheio de negócio paralelo, muito, muito alavancado, todo cheio de papagaio e com um monte de ação dele, da empresa que ele está listada, como colateral nos bancos para os negócios paralelos, misturando as coisas. E aí, de repente, aparece um terreno lá na Bahia que o cara tem na física e ele vai lá numa reunião de conselho e apresenta, estou vendendo um terreno para a empresa aqui, por 3 milhões de reais, fiz um laudo tal, bota no conselho para aprovar. E passou por 2-1. Ainda bem que o cara que é meu amigo lá votou não. Falou, você tá maluco, não vai fazer. Mas tinha conselheiro bom, o cara que é conselheiro de várias outras empresas, que é uma vergonha. O cara vai falar, eu vou aprovar, porque assim, é um valor irrelevante. Não é o valor, pessoal. Não é o valor. Dane-se o valor. Os caras a gente não está preocupado com o valor. Quando a Oncoclínicas falou pra gente, não, a gente errou aqui no cálculo do bônus, era 50 milhões de reais, mas a gente fez uma fórmula errada, que na verdade é 90. Eles fizeram uma retificação. Sei lá o que eles fizeram. Esse número mudou para 90. A gente não ficou preocupado se a fórmula estava errada. A gente até admite que a fórmula está errada. Só que o número não é 90. O número não é 50. Pelo que a empresa entregou
de tudo que ela fez até agora, não pode ser 90. Não pode ser 50. Tá errado. Não tem um alinhamento de interesse nesse sentido. Zero. E aí o minoritário é passageiro. E aí o minoritário é passageiro do cara que vai lá e vende o terreno dele para a empresa dele. Né? E ainda o conselho aprova um negócio desse. E a gente teve essa experiência. Já tinha tido uma experiência muito ruim. Né? Quando da venda da Lynx, né? Que teve a competição entre a Estônia e a TOTS. Está na nossa carta, a gente foi protagonista nisso. Um absurdo que aconteceu. Né? Pagaram um prêmio de controle travestido, né? Para os fundadores da Lynx, para não pagar os minoritários. Um absurdo ali. Teve conselheiro votando a favor desse negócio. Depois o cara recorrente, né? Em outro evento, a gente até comentou. E assim, e não acontece nada. Né? Porque você vai ver o salário de um conselheiro, é muito bom. É muito bom ser conselheiro no Brasil e ser amigo do rei. Coisa que não acontece nos Estados Unidos. O cara compra 2% da Disney, vai lá e faz um baita de um ativismo. Para tirar o CEO, para mudar a empresa, para fazer alguma coisa com 2% da empresa. Ali mesmo você tem o ativismo. Ativismo de verdade no Brasil é muito difícil. Tem até uma notícia que saiu recentemente de um acionista minoritário que impediu um pagamento de bônus na Tesla pro Elon Musk, que ele recebeu uns bons milhões, para você ter ideia do... Lá é possível. Lá é possível. Aqui você vira passageiro. Aqui é muito difícil. E aí você tem esses issues de governança de alguns grupos, que tem várias empresas listadas, e de outros exemplos que a gente acabou de dar, e tem N outros exemplos. Essas empresas vão ficar marcadas para sempre. Essas empresas, você tirou aquele negócio, quando o mercado voltar, se um dia ele voltar, talvez sem esse cara aqui, a gente vai voltar a olhar a empresa. Se não, esquece. Que é a confiança do mercado. Né? Exato. E aí a gente já sabe dessa história. Deleta. E quando o mercado piora, por isso que essas ações caem mais. Porque não tem o comprador final. Nem em preços absolutamente, aparentemente atrativos, você vai comprar essa empresa. Não, mas ela está negociando a 0,5 vezes o book value dela. Lógico, era para negociar a 0,7, na minha opinião. Só que tem 30% de desconto de governança. E aí é o seguinte, é uma pena. Faz parte. E por que você acha que acontece isso no Brasil? Qual a principal diferença, assim, por exemplo? Por que corporations deram certo nos Estados Unidos e no Brasil nem tanto? Eu acho que é muito porque a gente fala lá do livro, né? O Bruno que citou e a carta genial que ele conduziu é assim, o brasileiro, ele não é um cara belicoso, ele não é um cara do conflito, ele não quer bater de frente dentro do conselho com o cara que muito provavelmente vai votar pelas benesses, que historicamente ele é o cara beneficiado. Então não tem esse embate de falar, isso aqui eu tô fora. Não vai acontecer isso. O caso da Vivara, eu acho que foi muito legal nesse sentido. Porque é certamente a melhor empresa dos últimos 3 a 5 anos do setor de varejo no Brasil. Esse cara negociava com prêmio para o mercado. A nossa conta ali, a gente quando vendeu, a gente só vendeu por causa de valuation. Estava 17 vezes o lucro. Tá? Era isso. Quando bateu seus R$36, é quase na máxima mesmo. Demos sorte. Porque, tava lá, no valor de gostamos da empresa, mas pouco para ganhar. E aí tinha a tributária, a gente viu que ia ter um impacto ali de imposto, e a gente achava que não estava 16, 17, estava mais para 18, 19, porque ia pagar mais imposto. E aí a gente resolveu sair e ficou com um pedacinho. E aí quando veio todo o evento, né, da governança, da troca de CEO e de tudo que aconteceu, você viu que logo depois, né, que o CEO saiu, 2 dos conselheiros independentes pediram para sair. Porque muito provavelmente ali eles foram contra o novo desenho que estava propondo o fundador da empresa. Desse jeito, parece que estava indo muito bem. Quando a gente viu o primeiro discurso do fundador, a gente ficou abismado, acho que foi a palavra. Porque a empresa é referência, a empresa está indo bem. E do jeito que ele falou, a gente falou, peraí, a empresa não está indo bem? Ele estava vendo alguns problemas que a gente não estava entendendo.
Estou aqui para fazer mudança, tem que mudar, tem que botar banco dentro da loja para o cliente sentar, fazer algumas alterações, vamos operar em mercados internacionais, com parcimônia, mas a gente vai olhar. E eu acho que o CEO estava fazendo um bom trabalho com a turma lá, e a gente fala bastante com eles. E o mercado criou essa baita desconfiança e aquele negócio. O 16, 17 vezes virou 10 vezes. Hoje a Vivara é 10 vezes o lucro. Muito provavelmente é perto de 10 vezes o lucro desse ano. E pouca gente quer comprar. Porque tem um desconto aqui agora de governança que ficou. E que vai ficar por um bom tempo até você quebrar esse estigma. Até as coisas de novo voltarem. Essa pode voltar? Eu acho que pode. Cabe ao fundador, e já está fazendo algumas mudanças, fazer esse negócio acontecer? Sim. Mas quando você fala de 10 vezes, na verdade é umas 12. Porque você tem que ter uns 15% de... Talvez é 13 vezes. Né? Que é o seguinte, não é mais 10. É 10 se tiver limpinha. Mas tem um problema de governança hoje ali. Tem uma desconfiança do mercado. Que faz o quê? Afasta investidor. Estrangeiro detesta isso. Então assim, você perde a potencial de investimento do estrangeiro da base. Você perde uma parte do potencial investidor local que está com medo e não quer pagar na frente para ver. E aí você vai pontualmente pegando algum multimercado, algum hedge fund, os caras que, e até a gente que olha, pode ser que... Mas você não vai ter uma posição grande. E aí você tem preços deprimidos e, infelizmente, por conta de governança. Né? E nesse caso específico, a nossa lista de varejo acompanha bem aqui, né? Foi engraçado que quando aconteceu esse evento, talvez no dia seguinte a ação já caiu uns 20%. O mercado já penalizou muito, assim, ele já deu vários passos para trás, né? Mas aí o estrago já estava desenhado. É exatamente isso. Precisou um 20 de baixa para logo depois ele fazer um meia-culpa e fazer um ajuste no discurso, e mesmo assim o mercado não pagou mais. Porque é o seguinte, agora, primeiro você entrega. Depois, eventualmente, não tem problema eu pagar 10%. A gente tem isso. A gente é muito assim. Não tem problema eu pagar 10% para cima, 15%. Se eu achar que a governança da Vivara vai melhorar, porque a operação é boa, não acho que vai deteriorar. Pontualmente, você tem aqui um impacto na margem bruta, vai piorar um pouco o trimestre. Zero problema. A empresa é boa, a estratégia é boa, a Life é ótima, o crescimento é bom, os retornos são bons. A empresa tem uma força de marca muito forte. Então, assim, nada para reclamar aqui. Só que eu prefiro talvez pagar quando tiver 11, 12 vezes, com uma certeza de que pode voltar para 18, do que eu pagar 10, 11. Mas não cai disso. Pode não cair. Mas aí é value trap. Value trap vai ficar no mesmo lugar por muito tempo. Acho que a gente está caminhando aqui para o final da conversa, né? Poxa, com base nisso tudo que a gente falou aqui, você consegue abrir para a gente alguns cases de sucesso do fundo, alguns cases de não tão sucesso e como vocês estão se posicionando daqui para frente? Vamos sim. Acho que, como eu falei, a gente não tem assim, problema nenhum, a gente olha tudo. Tudo. Uma das coisas que eu não comentei, hoje a posição virou pequena porque foi a história do varejo do ano, foi C&A. A C&A deu um baile em todo mundo nos últimos 6 meses. E aí, o que aconteceu? É assim que a gente gosta de pegar. Nosso analista, que é muito bom, o Alex, já tinha uma proximidade com a empresa. Os analistas, eles são divididos por setor? São. Cada um toma conta de 2 ou 3 setores. Tá, legal. Eu olho também alguns. Eu olho real estate, malls, mas eu tenho sempre um analista para me acompanhar e commodities eu olho. O Bruno olha rent-a-car, tecnologia, mais algumas coisas. O Meli e algumas coisas lá fora. Empresas que são listadas lá fora, mas têm vínculo com o Brasil, algum vínculo. Receita, etc. e tal, business no Brasil. Essa é uma outra parte que eu não comentei, mas a gente ganhou algum dinheiro com umas empresas como Vetex, Mercado Livre, Despegar, todo mundo falando de CVC aqui no Brasil, balanço super complicado. Despegar, empresa limpinha, tinha quebrado 1, 2, 3 milhas, sozinha no mercado, a 8 vezes lucro, sem dívida. Pô, pegamos super bem, ainda tem uma posição lá. E Arcos Dourados também, que é o McDonald's da América Latina. Então tem uns 10, 12% do portfólio nessas empresas. Ajuda bem a equilibrar também. Ela tem uma correlação baixa com a bolsa aqui.
acho legal. Portfólio hoje, como eu falei, ele tá assim, essas coisas que parecem muito baratas e bem equilibrado. Então, a gente já teve maior em commodities, e eu particularmente não tô nada animado com minério de ferro. Eu acho que a Vale é barata, mas é um value trap. Eu acho que a Vale tem um problema seríssimo com o governo aqui, tem que ajustar. O governo está indo atrás dos termos de ajuste lá de Mariana. Enfim, a gente não sabe quanto isso pode custar. Tem uma parte da própria troca de CEO e etc. de governança. Enfim, a coisa está lá tentando fazer alguma coisa, mas o fim, no fundo, é que assim, a Vale é uma empresa que depende de preço de minério. E que, na verdade, eu gosto muito de olhar esse mercado. Eu já fui 2 vezes para a China e para a Austrália visitar as concorrentes da Vale e as mineradoras. E algumas vezes já tive em Carajás, já tive em Sistema Sul. Ela é barata, mas ela parece um value trap assim, no curto prazo. Eu não acho que tem um re-rating. China é o único comprador, basicamente. Compra mais de 1 bi de tonelada dos 4 grandes produtores do mundo, um brasileiro e 3 australianos, BHP, Rio Tinto e Fortescue. Então, eu não estou muito animado com o Vale, não. Petrobras a gente só faz via derivativo. Na parte de aço também não tem nenhuma empresa que me chama muito atenção. O que você está vendo para o petróleo? Você tem alguma... Eu não tenho muito view, mas assim, engraçado que eu acho que o petróleo está nesse nível, principalmente porque você teve ali a OPEP controlando um pouco de produção e você tem ali 2 guerras acontecendo e mais talvez uma na iminência. E aí você tem esse problema do petróleo ali, etc e tal. Mas se eu olhasse 6 meses para trás, 1 ano para trás, se não tivesse a guerra, dado que o mundo estava desacelerando, tirando os Estados Unidos, você tem uma desaceleração grande na China, Europa que não crescia, era difícil você ver o petróleo assim, andando muito. Então, essa que é a grande discussão aqui. Em que momento volta ali a produção da OPEP, mas, enfim, vejo previsões, depende muito de guerra, depende muito do que acontece no geopolítico, mas a Petrobras ainda parece barata por múltiplo, como sempre o pessoal compara ela com as internacionais. Tem um desconto, o dividendo é maior. Eu acho que já fechou bem esse gap. Eu não tenho coragem de ter posição muito grande, quando tem é via derivativo. E aí você vai para as domésticas e eventualmente para o agronegócio, que hoje está muito difícil. Então, a nossa posição em agronegócio já foi maior. Hoje a gente tem, dentro do agronegócio, então a gente pode falar, né, dividido nos 3, né, no time de futebol ali que a gente tem. Os jogadores não são 11, são muito mais. Mas a gente tem em utilities uma posição importante em Energisa, uma posição em Copel, que já foi maior. Às vezes a gente faz um derivativo, a gente gosta muito. Esse foi um dos maiores cases de sucesso da história da Alfa aqui. Já tivemos muito grande, ganhamos muito dinheiro, vendemos, e agora, pré-privatização, a gente recomprou. Gosto muito do CEO, o Daniel é um cara extraordinário, fez um trabalho incrível nos últimos 5 anos lá. E temos um pouco de Eneva também. Então aqui tem composição boa de utilities. Aí a gente tem dentro do agronegócio, ou ligado ao agronegócio, uma posição importante em Rumo. A gente acha que os preços estão muito fortes para esse ano, já estão contratados. Então ali já está garantido. E para o ano que vem tem uma discussão de preço. Acho que vai depender muito de safra, mas é uma empresa que a gente vê pela primeira vez, começa a gerar caixa, para de queimar, os grandes investimentos foram feitos. Eu acho que a gente vê ali uma TIR também bem interessante. Essa é uma empresa importante hoje dentro do portfólio. A gente tem uma posição média em São Martinho também, que a gente agora, nesses níveis, está achando relativamente barato. Eu acho que o açúcar ainda é uma commodity que pode ter uma reprecificação. Acho que o Brasil vai ter algum tipo de quebra e talvez o Brasil seja o fiel da balança para a produção global esse ano, e aí você pode ter, nesses níveis onde ela está, uma reprecificação. E o resto, assim, basicamente, são as empresas que eu mencionei lá de fora, mas que têm correlação no Brasil, mas são listadas lá fora. E aí a gente tem um bucket de domésticos
que passam por essas empresas que eu falei que estão chamando muito atenção, desde Itaúsa. A gente prefere Itaúsa agora, que é Itaú com desconto e está com mais desconto agora a holding. E o dividend yield eu acho que a gente pode chegar perto de 10. Uma posição que tem crescido em Localiza, nós tivemos 4 anos Localiza. Foi a maior atribuição do fundo na história, Copel e Localiza, e direcional. E aí a gente agora está voltando para Localiza, nesses perto de 10 vezes lucro. Já é uma posição intermediária. A gente tem uma posição importante em shoppings, Iguatemi e Aliança somadas. Gosta muito dos dois. Acho que realmente assim está muito assimétrico o valuation. E aí a gente tem algumas coisas que a CIA a gente diminuiu bem. Foi a história do semestre, mas a gente pegou sozinho. A gente esteve lá, viu, estava falando do analista, foi lá, visitou, viu que tinha uma simetria. A melhor parte, que isso que é a melhor coisa do Brasil, é quando ninguém tem. E você pega sozinho. Quando você não pega também, você se estrepa. Quando já é consenso, Quando é consenso, é um perigo. Porque a hora que dá errado, todo mundo na mesma ponta. E aí, quando a CIA ninguém tinha. E a gente viu, e martelou, e ele martelava, e falava, pô, vamos lá, vamos olhar. Aí eu fui numa reunião em dezembro, já o meu sócio tinha ido com o meu analista lá em outubro, e falou, pô, isso aqui está no melhor momento da história, os caras estão vendendo bem, produzindo bem, margem bruta boa, pô, e os caras realmente estão entregando. E a gente acertou. E aí a gente, nesse bucket de Brasil, para complementar, falei dos shoppings, falei da Itaúsa, falei da Localiza, e a gente tem Direcional Engenharia, que é uma posição importante do fundo hoje. Eu acho, dado o cenário, dado o que o governo fez no programa, as mudanças do programa, do teto, do funding, de todos os benefícios, e que o programa é muito importante para o emprego, para a construção civil, que é uma das molas propulsoras do PIB, e o valuation, e principalmente o management. O cara que é um dos melhores CEOs do Brasil, de todos os CEOs. Então, assim, isso vale muito. É o Milton lá no Itaú, é o Ricardo lá no Direcional, é o Kakinoff lá na Porto Seguro. Então, esses caras, eu posso falar outros muito bons também, mas enfim, passou rápido pela minha cabeça. Mas esses caras, assim, fazem muita diferença. Quando você consegue falar e ganhar confiança e saber que as coisas estão indo bem. O Direcional também é uma posição importante. E aí nós temos hoje uma posição em varejo, que é a maior delas, que é uma posição média, que é Centauro, SBF. Teve muito problema no passado, mas o Pedro, que é o CEO, está fazendo um trabalho extraordinário com o time de turnaround. E assim, a gente vê resultados muito bons aqui para frente. Cortou custo, conseguiu segurar a margem, um valuation bom. Então, Centauro é uma posição que não é trivial, né? Não é aquela, pô, eu tenho o Renner. Não, se a gente acha Centauro melhor que Renner, eu acho bem melhor, tá? Acho que o Centauro pode estar 9 vezes lucro, contra a Renner está 13 vezes. Então, para mim, a surpresa, se ele entregar, esse ano pode ser uma das é Centauro. Nós temos uma posição ali em Centauro, no doméstico, tem uma posição intermediária em Carrefour, que também pouca gente tem, e a gente gosta disso, e estamos acompanhando a evolução. Pode ser barato, tem um turnaround sendo feito, tem uma integração com as lojas do Big sendo feitas, pode ser interessante. E aí são posições de menores, de 2% a 3%, que aí tem mais umas 8, 10 posições que a gente pode falar também. Tem Cirela, que acho que é uma posição também que a gente gosta. E mais algumas posições menores. Tem uma posição menor em Anima, e tem uma posição em Rap Vida menor. Posições menores de 2% a 3% a gente divide mais ou menos. Posições grandes 6% a 8%, posições médias de 4% a 6%, posições pequenas de 2% a 4%. Uma posição, ela pode começar grande? Tem alguma coisa assim? É difícil. É uma boa pergunta. É difícil. A gente bota o pé e fala, pô, bota o pé, tá cheirando bem, a gente já fala com o management, a gente acha o valuation bom, bota 2. E aí a gente começa a interação. Aí ganha confiança. A Copel foi muito assim. A própria Unidas foi muito assim lá atrás, a Louca América, né, que foi a grande atribuição. Bota 2, 3, primeira interação, gostamos, fizemos conta, olhamos, vai para 4, 5, pô, o cara está entregando depois de um trimestre, vai para 6, 7, e aí você vai acompanhando. Então, lógico, você vai operando esse negócio, tem o macro, tem as notícias, tem como é que está a evolução do mercado, mas é uma pergunta super interessante. Ela nunca começa muito grande. A gente faz o estudo, vai lá, aprofunda. Não, a gente aprofunda. Mas a gente gosta de botar um pé e aí aos poucos ir crescendo. Mas a hora que a gente já tem muita confiança e vem para preço interessante,
por conta de macro, o mercado estressou, o fundo multimercado obrigou o cara da renda variável a estopar, foi isso que aconteceu 2 semanas atrás, e aí um monte de ação ficou interessante, né? O Itaú, o BTG, esqueci de falar do BTG, a gente tem uma posição de BPAC também intermediária boa, né? Tem Banco Inter também, uma posição menor, mas aí a gente vê o preço e fala, pô, peraí, essa direcional a R$22 aqui a 5,5 vezes o lucro, no momento que ela tá, puta, pode cair para 21, beleza, compro mais. Aí sim, mas aqui eu acho que já aguenta um bom desaforo. Não, a Iguatemi foi para 12, IPCA mais 12, puto, beleza, tem notícia, tem tributária, etc e tal. Mas aí a gente gosta de não peitar, mas aumentar a posição. A gente gosta de treinar assim. Basicamente é isso. Antes da gente só caminhar para essa última etapa, eu fiquei com uma curiosidade. Acho que de todos os nomes que você trouxe, assim, 90% deles talvez são privados, né? E acho que vocês atribuem um peso muito importante no quesito corporativo, né? na governança, né? Vocês acham que indiretamente, né, isso acaba excluindo, entre aspas, as empresas estatais, porque tem uma grande composição ali do índice? É verdade. A gente hoje se você pega, é tudo empresa de dono. Né? A gente, assim, lógico, às vezes mais ou menos donos, mas você tem, por exemplo, a família dona da Direcional tem 40% das ações, mas ela tem um acordo de acionistas onde ela tem lá poder de decisão, ela tem maioria no conselho, etc e tal. Eu sou conselheiro, inclusive, independente, mas, enfim, é muito isso. É empresa de dono. Itaú, empresa de dono. BTG, empresa de dono. Vai pegando essas posições maiores, você vai ver que tudo tem... A maioria tem um dono por trás. Eu acho que é um pouco do nosso DNA, sim, é um pouco do nosso aprendizado, é um pouco do... por exemplo, a Centauro é 20% o Sebastião Bonfim, que é o fundador, ele foi sendo diluído ao longo do tempo, a GP tem 20% e o mercado tem 60%. Mas, de fato, tem 2 caras ali que tomam as decisões pela empresa, né, e atuam como se fossem os donos da empresa. E a gente tem boa interlocução com eles, a gente fala bem com o management, etc. Então, sim, eu acho que um pouco do nosso DNA. A gente, quando a gente faz a apresentação, a gente fala, pô, o que vocês têm diferente, né? A gente é 0 indexado, a gente não está preocupado com índice de verdade, a gente não é um fundo de small cap, tanto que tem um monte de large cap aqui, mas também tem as mid caps que a gente fala. Mas uma coisa a gente é preocupado com governança, muito preocupado com governança. Então a gente tem fundos parecidos com a gente, de amigos nossos, que os caras não estão preocupados com governança corporativa. Né? Negócio de parte relacionada, muita interferência na empresa, a gente dificilmente vai ter. Se tiver, compra uma opção. Eu estou animado com o setor de frigorífico. Estou dando um exemplo. Não gosto do setor. Mas estou animado com o setor de frigorífico. Tem uma empresa lá, tal, a governança não é boa, tal. Pô, beleza, cota uma opção. Cota uma opção. Estou animado com o setor, com o resultado, tal. Compra uma opção. Perdeu 0,10%. Se ganhar, você acaba capturando. Mas você não vai botar uma posição de 5% e depois dar um negócio. Puta, olha a governança, olha a cagada que deu. Sim. A perda já é esperada na opção. Isso, aí o cara vai falar para você, o alocador, pô, você não sabia disso? Olha o histórico desse cara. A reputação desse cara no mercado não é boa, o histórico desse cara não é bom. Esse negócio é fácil você perder. Fácil. Né? Eu que tenho 25 anos de mercado, sei. É difícil você conquistar isso, mas a hora que você ganha, e na Levante vale para vocês. Né? É exatamente isso, é a reputação, é a confiança. Demora, mas ela chega. E a gente está fazendo bem isso. Né? Tanto no long quanto no short. Eu acho que esse é o diferencial. Né? Apanhamos, mas aprendemos. Deixa eu ter um gatilho aqui. Meu primeiro estágio no mercado financeiro, o meu chefe me chamou um dia de canto. Ele estava falando com as outras áreas, foi num banco, né? Ele estava falando com as outras áreas do banco, com as áreas de back. Lá ele falou, Luiz, a coisa mais importante que você pode ter no mercado financeiro, a sua mercadoria mais importante é credibilidade. É meio que isso que você está falando aqui, né? Pô, a confiança, né? A questão da confiança, confiar e investir na empresa. Essa coisa é o mais importante. Eu quero terminar, eu não contei nas outras, mas tem uma passagem assim, Luiz e Dudu, que eu acho que é emblemática numa da minha carreira. Acho que tem 2 que eu nunca contei, mas que eu acho legal, para vocês verem quem é você, mas pela confiança, por tudo que você fez por mim, eu vou te ajudar. No meu
primeiro dia, segundo dia de Credit Suisse. Depois de 12 anos de Red Griffin, eu cheguei no Credit Suisse. Aquele transatlântico, aquele monstro, o pessoal me olhando meio torto, assim, pô, quem é esse cara, tal. Era sócio lá, veio trabalhar aqui, tá a fim de trabalhar, não tá? Enfim. Abraço para todos eles, que eu adoro aquela turma lá que trabalhou comigo, tenho boas lembranças daquela turma. E aí, eu nunca tinha participado de um processo de IPO, porque na Grifo não era um banco de investimento. Não estruturava. Não estruturava, mas o Credit Suisse estruturava. E meu chefe na época, na Grifo eu cheguei a ser chefe de área. E primeiro, minha função no Credit Suisse foi, pô, beleza, estou um pouco me importando, eu quero trabalhar. Eu fui para não ser chefe e ótimo, estava feliz da vida. E eu estava na mesa para treinar. E aí eu fui para o Itaú, tinha uma reunião de algum IPO de empresa que eu fui ver, a primeira vez, explicação, pitch da empresa, tal, etc e tal, toco o meu telefone. Toco o telefone falando o seguinte, ó, Kelete, sai da sala. Cliente, um clientaço, meu. Cara que eu assim, um dos meus melhores clientes da história. Saí da sala, ele falou, volta pra mesa. Eu falei, pô, não posso, tô no pitch aqui do Itaú. Volta pra mesa. Na época, era em 2011, Cassino estava tentando se defender do Abílio Diniz. Que o Abílio, lembra que não tinha uma cláusula que o Abílio, depois de um certo tempo, ia vender o controle pro Cassino. E aí o Abílio começou tinha uma briga, uma discussão se ele ia vender ou não ia, e o Cassino, acho que para se defender, começou a comprar ação de Pão de Açúcar na bolsa. E naquela época eu tinha um clientaço que tinha uma posição gigantesca de 200 milhões de reais. Imagina 200 milhões de reais lá atrás. 15 anos atrás. Eu acho que hoje é de 500 para cima. Volta para a mesa. Ele chegou para mim, sentei na mesa e ele falou assim, ó, o francês está comprando, ele sabia, né? Estava comprando pelo Credit Suisse. O francês está comprando Pão de Açúcar aí pelo Credit Suisse. Mostra para ele aí, 200 milhões de reais. Pá, fechado. Eu tirei uma boleta de 200 milhões de reais. Aí ele falou assim, segura um pouco, que o Stuhlberger também tem mais 200 milhões de reais de Pão de Açúcar. E eu sempre operei pro Verde também, gostava dos caras lá. Então, assim, gratidão eterna pelos caras lá. E gente que eu assim, também, todos, sem exceção, assim. Marco, Luiz, Dorival, Pedrinho e a turma toda lá que trabalhou comigo. E aí o cara ligou, né? Esse cliente ligou lá pro Luiz e falou, Luiz vai te dar uma outra boleta aí. Ele ligou e falou, passa mais 200 milhões de reais. Então, meu primeiro dia de Credit Suisse foi uma boleta de 500 milhões de reais de Pão de Açúcar. Né? Então, não tinha como começar melhor. O CS fez 1 bilhão de reais de corretagem, né? de volume, mas de volume só naquela boleta. Então foi emblemática. E a última, para terminar, que também é engraçado que eu estou evitando falar nomes, assim, os amigos de todos, mas aqui eu vou falar porque foi muito legal. Foi uma história muito legal. Eu já estava no Credit Suisse também, e tinha um comentário que a Advent estava querendo sair da posição de Fleury, que era uma posição de 1,5 bi de real, 1,600 bi, 1,700 de real, também 15 anos atrás quase. E aí essa boleta estava com o Itaú. O Itaú já estava falando com a Advent, estava lá, precisava achar comprador. Eu, por uma coincidência enorme, o meu ex-chefe, que me contratou na Grifo, e tinha uma carteira de ações, tinha uma posição enorme de Fleury na física. E ele adorava. E eu tinha levado uma semana antes, acho que a profissional de relação com investidores da Fleury para visitar. Falei, tô com ela aqui, por acaso, ela passou lá no banco, e aí eu peguei e levei. Vou bater um papo. E aí veio essa história do Admin. Eu falei, pô, peraí, vamos roubar essa boleta, né? 1,7 bi. Pô, é difícil achar comprador para esse negócio aqui, mas vamos lá, né? Aí é o seguinte, eu falei pra turma lá, peraí que eu tô descendo. Apertei o elevador, botão do elevador, desci. Aí liguei pro meu chefe, ex-chefe. Falei, chefe, tô passando aí. Pra quê? Tô passando aí. Eu falei, tem um vendedor, o cara tá saindo, é uma secundária, é private equity, etc e tal. E aí? Pode mandar a ordem. 200 milhões de reais. Eu falei, opa, 200, mas é 1,7 bi ainda não dá, né? Aí é o seguinte, no mesmo andar, porta do lado, tinha a M-Square, do Maurício Bittencourt, que eu vi fazendo a M-Square Felt
em 2007, na minha mesa, não tinha lugar para ele fazer, ele fez lá. E eu criei um vínculo muito grande com ele. Uma pena que hoje eu não tenho tanto contato, mas naquela época eu tinha bastante. Um cara que eu gosto bastante. E aí, ele tinha Fleury e gostava. E eu sabia. Eu sabia onde estavam todas as pessoas. Eu sabia quem gostava. Eu sabia onde estava todo mundo. E aí eu entrei na sala dele e falei, aqui do lado tem uma boleta de 1.700, aqui do lado é 200. Aí, pô, Quelete, caramba, o Itaú já me ligou. Eu não dei a ordem para ele ainda, mas, pô, falei, pô, tá aqui, vai, ajuda aí. 200. Opa, deu 400. E aí eu lembrei de um outro cara que também tinha Fleury. E eu liguei para ele na hora no celular. Johnny, era o João Braga. Na época eu tava na XP. Falei, Johnny, tô passando aí. Pra quê? Tô passando aí. Era na diagonal do prédio da M-Square. Assim, atravessar a rua. Aí subi lá, ele me atendeu. Ele Peixoto lá e tal. O negócio é o seguinte. Tem a venda tal, não sei o que lá. 150 milhões de reais, Quelete. Desci, atravessei a Faria Lima, Leopoldo, que era o escritório do César. Subi lá pra turma, falei, turma, cara, sorte aqui. Tem 600 milhões de 550. E quando você tem 550, né, com a turma lá da mesa que é esperta, você tem um bi. E quando você tem um bi, você tem um bi 200. Quando você tem um bi 200, você tem um bi 700. E aí você vai chamando a turma e vai. E nós roubamos aquela boleta, que foi talvez a venda secundária, maior venda secundária, tinha tido hipermarcas lá atrás. E aí, essa boleta, a gente conseguiu fazer um direto de um bi 700. Foi super de sucesso, mas eu citei 3 nomes aqui de caras extraordinários e que me ajudaram naquela época, mas que, voltando ao assunto para terminar aqui, que eu acho que é muito legal, por que é que eles me deram essa boleta? Por causa da confiança, por causa da reputação, por causa de honestidade, porque eu nunca sacaneei esses caras, né? E aí hoje eu faço a mesma coisa. Eu não sacaneio o CEO, eu não sacaneio o CFO, eu só sou justo. Posso não ser teu sócio. Eu não sacaneio o broker. Eu já tive do outro lado 15 anos, agora eu estou desse lado, então, pô, não faço isso. Esse mercado é pequeno, mas é muito isso. É a confiança, é a honestidade, é a reputação, é índole, é caráter. É isso que te faz ser longevo no mercado financeiro. Essa é a mensagem principal. Esse exemplo, esses 2 exemplos, servem muito para dizer o que talvez o teu chefe queria te falar. Que talvez ele tenha tido alguma passagem similar ou com alguma característica parecida como essa. Pô, sensacional. Eu diria que até não só para o mercado financeiro, né? Para a vida, essas características, né? Eu levo para mim, para os meus filhos. Né? É isso. Tudo que eu mais quero na vida é que meus filhos sejam isso, sejam honestos. Eu acho que aí a gente tem uma chance. E se o Brasil for, não que nem eu, sei lá, né? Também não pode ser muito poliana no Brasil, né? Mas eu acho que é isso que a gente quer. Deixar uma mensagem, um legado, acho que é uma palavra muito forte. Mas uma mensagem, deixar assim, uma história para os mais jovens, para os caras que estão chegando. Essa é a nossa cabeça lá no Alfaqui. Eu acho que a gente tem toda a capacidade de atravessar esses momentos difíceis. Já foram mais difíceis e eu acho que a gente tem, assim, tem chance de ter sucesso. Assim espero. Pô, Quelete, sensacional. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui. Eu quase esqueci aqui do... A gente... Eu falei isso com você mais cedo, né? Pô, a gente está montando aqui algo que é a blockbuster do Condado, né? Legal. Então a gente pede uma indicação de filme, documentário, série, algo mais voltado para o audiovisual. Você tem alguma coisa para a gente colocar na nossa estante aí? Sabe que você já é ciclista, de repente tem alguma coisa nessa... Vamos nessa linha, porque eu acho que tem pouco, né? E o ciclismo de estrada é assim... Para mim é apaixonante. É um esporte que você tem que fazer de madrugada, não tem lugar para andar aqui em São Paulo, na estrada você não vai, então você vai para a ciclovia. E eu aprendi assim, a gostar desse negócio quando eu era jovem e meu avô, que morou em Paris, conhecia muito da cidade, então às vezes eu ia com ele nas férias e ele dava aula de história para mim, a céu aberto, sobre a França, a história da França, mas ele parava num café às 3 horas da tarde, em julho, para sempre ver na televisão a chegada da etapa do Tour de France, que é uma das 3 principais voltas ciclísticas, né, do ano, né, Tour de France, Giro da Itália e Volta da Espanha, e são 21 dias e é um negócio, assim, eu acho surreal o que os caras performam e o que os caras sofrem, e assim, esses caras ganham mal, na média ganham muito mal.
Então é duro que os caras passam, mas Por paixão mesmo. É apaixonante o esporte. É um esporte que é feito em conjunto, não é individual. Individual você não ganha nada. Então essas histórias, elas são muito legais para você conhecer. Então, dentro do ciclismo de estrada, eu pratico há 10 anos. Eu cheguei para um Mundial Amador uns 6 anos atrás, que eu classifiquei e fui para a Polônia. Trabalhando muito, tá, pessoal? Então, assim, treinando como amador mesmo, mas aí eu consegui uma vaga numa eliminatória e foi muito legal a experiência. Tomei um baita pau dos europeus lá, não dá nem para competir com os caras, mas a experiência foi legal. Mas o que eu indico para ler é o ciclismo 20 anos atrás, mais ou menos, passou por uma fase negra, que foi a fase do doping, que foi a fase que todo mundo conhece do Lance, a história do Lance Armstrong, que é o cara que ganhou tudo naquela época. Uma história incrível, mas que depois descobriram que foi pego em doping e todo mundo sabe do EPO, da história, mas esse documentário do Lance, da história dele, de como o Dr. Ferrari, que é o médico que fazia teste em pacientes para câncer, etc. e aí percebeu que você trocando sangue, e aí você oxigenava o sangue, e aí você tinha uma performance assim, extremamente melhor. E acho que o Lance e muitos outros ciclistas, e aí essa história assim, ficou marcada. Então, essa é uma história que vale a pena ver e resgatar. E as outras que eu acho que são legais, essa do Lance chama The Program. The Program. É bem legal. E as outras eu acho que para quem não entende de ciclismo, mas quer ouvir algumas histórias, quer aprender, são os Netflix, os programas da Movistar, que é uma das equipes que é patrocinada pela Movistar e corre, que tem a maioria em espanhóis. E que aí você aprende como é que funciona uma equipe de ciclismo. E tem, acho que já tem duas séries da Movistar, espetacular. E tem uma do Tour de France, que acho que foi lançada ano passado, que explica exatamente como é que funciona uma equipe, como é que funciona o cara que sobe a montanha, que leva o líder, que é o gregário, que é o cara que não ganha nada, se mata e não aparece. E enfim, são equipes de 7, 8 pessoas, ciclistas. Recomendo muito. Como é que chama? Perdão, não peguei. O The Program, que é a história do Lance. Sim. E depois as histórias na Netflix da Movistar. Tá. Coloca Movistar. Que aí eles participam das grandes voltas e os bastidores das discussões entre os treinadores e os ciclistas, o capitão e o cara que ajuda ele, mas está melhor num dia que ele vai ganhar uma etapa e o cara fala, você tem que segurar e esperar o capitão aqui para tentar salvar o cara. É incrível. Cada dia uma surpresa? Cada dia uma surpresa, uma estratégia. Aí você vê os acidentes, você vê o perigo que é, o grande perigo. Assim, o ciclismo é muito perigoso, mas é apaixonante. Então, o nosso CFO tá com a costela quebrada. A costela e a mão quebrada, caiu de ciclismo. bicicleta. É isso, assim. Não é se, é quando. Que você vai cair, você vai. Não é se. Se um dia Não, você vai cair. Aí você tem que estar esperto. Não pode arriscar muito, descida é perigoso e tal, mas para quem gosta, para quem se interessa, eu iria para esse lado, porque ciclismo é apaixonante. Não tem jeito. Quando você gosta do esporte, você vai fundo nele. É bem legal. Esse é um esporte legal. Perigoso, mas legal. Kelete, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui, né? Poxa, fomos até tarde um pouquinho, mais que o normal aqui, mas dia especial, convidado especial. Então, muito obrigado a você pela presença. Obrigado a todos que acompanharam a gente aqui. Obrigado, Dudu. Valeu, pessoal. Até a próxima.